do 1 ao 5. Tira aquele carinho lá atrás, para mim, põe de novo. Salmo 100, a partir do versículo 1, nos convida assim o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo esse tempo em que a pandemia, por vezes, parece se agravar, dificultar muito a nossa vida, trazendo apreensão e, por vezes, tristeza ao nosso coração. Mas, ao mesmo tempo em que nós estamos inseridos em tudo isso, o mesmo Deus que tem o controle sobre todas as coisas nos convida, nos conclama a celebrá-lo com júbilo. Celebrar com júbilo ao Senhor não é uma sugestão, mas é um imperativo, é uma ordem de Deus para o seu povo. Celebrai-o porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque embora as coisas estejam absolutamente fora do nosso controle, elas nunca estão e nunca estarão, nunca estiveram fora do controle de Deus. E por isso esse convite, essa ordem, ela é pertinente às nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos o povo do seu pastoreio e sabemos que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Apesar de todos os pesares, apesar de todas as lutas, Deus continua soberanamente reinando e muito mais do que permitindo, tendo propósito em todas essas coisas que fatalmente cooperam para o bem daqueles que o amam. Vamos orar por todos nós, orar para que Deus nos dê essa alegria, para que Deus nos dê essa bênção de podermos, no meio da tempestade, ver a boa mão de Deus a cuidar de todos nós. Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque embora nós realmente não tenhamos controle algum sobre o que ocorre, Tu continuas reinando absolutamente sobre todas as coisas, Tu continuas no controle, Tu continuas com o Teu propósito imaculado, ó Pai, porque Tu és um Deus que não pode ser frustrado, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Deus da nossa vida, e por isso, com alegria no coração, na certeza dessas realidades, nós queremos prestar ao Senhor o culto devido ao Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequenez, na nossa incapacidade, a adorá-lo conforme nos manda a Tua palavra, conforme convém a Tua santidade. Ajuda-nos e abençoa-nos com a Sua santa presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E porque Ele reina absolutamente, fica-lhe bem o canto de louvor. Por isso eu convido o Ministério de Louvor que nos conduza numa primeira canção de adoração ao nosso Deus. Aleluias. Vamos colocar de pé, irmãos, para louvar o nosso Deus, aqueles que podem. Filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio
Nós temos o grande privilégio de estarmos na presença daquele que é o Rei dos Reis. Os irmãos podem se assentar por alguns momentos. Esse é o momento em que nós, diante da presença do Senhor, temos o privilégio também de olhar para dentro do nosso coração e, a semelhança do salmista no Salmo 32, fazer a mesma reflexão. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diante da santidade de Deus, há duas constatações que nos são imediatas, que nos são óbvias. Primeiro é o tamanho, a grandiosidade de Deus. Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. E em contraste a isso, coloca-se a nossa condição. Nós somos pobres, pequenos, pecadores, que necessitam de uma intervenção de Deus sobre a nossa vida. E por isso Deus nos dá o privilégio, por meio de Cristo Jesus, diante dessa necessidade que alcança a todos nós, de nos colocarmos em pedido de perdão neste momento. Pedindo perdão, porque somente Deus é poderoso o suficiente para nos perdoar das faltas que nos são constantes. A Bíblia nos diz que somos todos pecadores. Pecamos por ações, por pensamentos, por omissões, mas a mesma Bíblia nos diz que Jesus Cristo é suficientemente poderoso para nos perdoar os pecados, se nós os confessarmos. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e pedir a Deus que sonde o mais profundo do nosso coração, mostrando onde temos caminhado de forma desconexa com a sua vontade, não agradando o teu propósito, e pedimos perdão, e mudarmos, para que neste perdão que é fato, é certo, nós sejamos abençoados, transformados, redimidos pelo sangue de Jesus. Após alguns instantes, eu queria convidar a nossa irmã Brena, que fosse a voz da igreja, numa oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, com o coração rendido na Tua presença, com o nosso espírito quebrantado diante de Ti, Pai. Nós aqui como igreja Te pedimos humildemente para que perdoe, Senhor, todas as coisas que nós fazemos que não agradam o Teu coração. Tudo, Senhor, que nós temos cometido e que anda contra a Tua vontade, Senhor, corrija-nos em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos convencer de cada pecado, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, a cada vez fale fortemente em nossos corações, nos nossos ouvidos, Senhor, antes mesmo de nós pecarmos, ó Pai, para que a gente se lembre da Tua palavra e escolha, Senhor, andar sempre nos Seus caminhos, Pai. Que o Senhor nos convença, Pai, do juízo, da justiça, da Tua verdade, Pai. O Senhor vem, Senhor, para nos corrigir e que a gente nunca, Senhor, deixe de ouvir a Tua voz, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E como aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, nós podemos dizer que somos perdoados por Ele. E nele temos o grande privilégio de poder entregar ao Senhor a integridade do nosso culto. Como povo perdoado, não há mais nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de barreira que se oponha entre nós e o nosso Deus. Por isso Deus nos convida nessa manhã também, como parte do nosso culto, a entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muito além do dever que a Bíblia nos manda, nós entendemos ser esse um momento privilegiado de Deus. Um privilégio porque Deus tem sustentado a nossa vida. Como diz o escritor de Provérbios no capítulo 11, versículo 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Deus tem nos abençoado, nos sustentado, Deus tem diariamente derramado a sua graça, e é por isso com gratidão que Ele nos chama a fazer, com gratidão no coração, porque Deus ama a quem dá
com alegria. E se você veio preparado para esse momento, esse é o momento oportuno, convido que você que pode, se coloque de pé, para que enquanto tenhamos essa oportunidade, o Ministério de Louvor nos conduza em mais uma canção. Louvamos-te, ó Deus, pela grandiosa bênção de termos teu amor em nossa vida. Louvamos-te pelo privilégio de poder contribuir com aquilo que o Senhor nos manda, em sermos sustentados por ti o tempo todo. Rogamos-te, ó Pai, que cada um desses recursos seja usado exclusivamente para a tua glória e para a tua honra, e que aqueles que administram esses recursos sejam sempre tocados pela tua palavra e pela tua direção, para que tudo seja para a tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. É incrível, né? O agir do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o zelo que Ele tem para conosco. Nós projetamos, nós pensamos em fazer,
de uma forma e Deus nos manda fazer de outra forma. Os planos de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus tem que prevalecer. Preparei uma palavra, já mudei, porque Deus pediu para mudar. Descendo hoje, 4 quarteirões da minha casa, uma senhora com um menininho sentado na calçada, ela em pé, em plantos. Eu passei, estava ouvindo um louvor, passei e não pude deixar de olhar para trás. Mas continuei. Deus falou, ore por ela. E eu orei. Chegando perto do Gilson aqui, na estação aqui embaixo, estava tocando um louvor, onde esse louvor, no final dele, fala assim: sua voz me traz paz e me faz entender que a sua vontade é melhor para mim. Só me resta dizer, eu digo eis-me aqui. Eu digo eis-me aqui. Já estava na hora do ensaio, voltei. Deus mandou, eu voltei. Ela já não estava lá, bati na porta, tipo a porta de uma garagem, num cômodo. Ela me perguntou o que eu queria, eu falei que sou da presbiteriana e tudo que eu passei, que eu tinha visto ela daquela forma. Ela falou que não era nada não, os olhos cheios d'água, não é nada não, não é nada não, não é nada não. Abriu a porta, estava com um rapaz e o filho. Eu perguntei de novo, Deus pergunta de novo. Eu perguntei de novo. Falei mais uma vez, não, eu sou da igreja, estou lá da presbiteriana, o que você está precisando? Alguma coisa que a gente pode ajudar, possa ajudar? Ela virou para o marido, é da igreja. Deus é bom, meus irmãos. Precisamos de uma cesta básica. Já corri na Eliana, cheguei, conversei com o pastor, já cheguei. Separamos o que nós tínhamos ali, de imediato, para poder socorrer. Pessoas sofrendo, meus irmãos, passando dificuldade. E o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado para sermos abençoadores. Não tem nenhum supermercado aberto, não tem nada. Poderia ter passado, comprado, levado. Mas graças ao Senhor, nosso Deus, toca no nosso coração. E podemos fazer a obra dele conforme a vontade dele e conforme a ordenança dele. Deus é bom, meu irmão. Agradeça por estar com saúde, com vida, que ele está te proporcionando e te abençoando, para que você seja um abençoador de vidas e de almas neste mundo. Amém? Vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo. Lá em Salmos 30, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus. Santo Espírito, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Oh Deus, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor,
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Louvado seja teu nome, Deus. Aleluias. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluias. Aleluias, Deus. Te engrandecemos, Deus. Aleluias.
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias, Deus. Que a tua palavra cumpra nas nossas vidas, Deus. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. Da maioria das vezes não enxergamos como o Senhor quer. Não enxergamos, Deus, aquilo que é da vontade do Senhor. Somos gratos porque a tua misericórdia está sobre nós, a tua graça está sobre nós, Deus. Te rendemos, te louvamos e te engrandecemos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade.
esteja conosco no nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Deus de aliança, Deus de promessas nas nossas vidas. Somos gratos, em nome de Jesus. Conduza o restante deste culto debaixo da Tua graça, e que nesta manhã o Senhor está usando o nosso pastor, como em todos os dias, em todos os canais de comunicação, o Senhor tem usado o Teu filho, o Teu servo, para falar conosco, para falar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, com aquele que necessita. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor. Esteja com ele e com a família, fortalecendo, guiando e conduzindo debaixo da Tua graça, Senhor. E fale mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, bom dia a todos os amados irmãos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós estamos aí limitados, por causa do decreto, as criancinhas menores ainda não podem ter a escolinha, a salinha da escola dominical, tendo em vista aí os ajustes e os acordos, mas os pré-adolescentes podem, não é isso, Letícia? Eu queria chamar então aqueles que se enquadram nessa faixa etária, como a Letícia, que é a professora, e orar pela vida deles, para que eles possam estar sendo edificados na palavra, E nós louvamos a Deus que é pela palavra que Deus, de forma ordinária, abençoa o seu povo, que Deus fala ao nosso coração, que Ele possa, desde a mais tenra idade, falar ao coração do seu povo. Oremos. Deus, obrigado, Pai, pela vida desses jovens, desses pequenos ainda, e que o Senhor possa falar ao coração deles de forma profunda, usando a vida da professora como instrumento Teu, para a glória Tua e bênção deles e de todos nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e os ilumine e proteja no nome de Jesus. Irmãos, podem ir, fiquem à vontade. Os avisos aí estão correndo no boletim e também na projeção antes, O aviso talvez mais urgente, que foi da mudança que nós tivemos que fazer por causa do decreto, Nós ficamos 2 semanas sem poder nos encontrar aqui, é de que o aniversário da igreja teve que ser adiado, a comemoração, o culto em ação de graças a Deus, e se Deus nos permitir, será realizado no próximo domingo, dia 20, nos 2 momentos, tanto às 9 da manhã, como às 7 da noite, às 9 da manhã, com a pastora Osana, tão conhecida dos irmãos, e às 7 da noite com o pastor Ablandino, que também tenho certeza que os irmãos conhecem, estarão conosco, se Deus assim nos permitir. Então, mais do que nunca aí, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, já deu o seu nome na lista, tendo em vista de que a nossa lista foi reduzida um pouco mais aí, com a determinação do decreto, E nós precisamos, então, estar atentos aí, para que aqueles que virão e desejam vir possam constar aí da listagem, ok? Vamos abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 4, no versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Estamos desde a semana passada com uma temática nova para os domingos de manhã, estudando sobre os fundamentos da nossa fé, Aquilo que nos é fundamental, que nos é basilar, e que por muitas vezes, justamente por isso, é negligenciado nos nossos estudos, Hoje nós vamos falar a respeito de algo que é muito importante para a nossa vida, e como base, o nosso texto é o Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23, onde o Senhor Jesus diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor a aplique ao nosso coração e que
ela em nós frutifique para a glória tua e para a bênção nossa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que com certeza todos nós conhecemos muito bem. Esse é um texto daqueles que nós declamamos, de cor, sem precisar olhar para a Bíblia. É um texto que faz parte da nossa vida cotidiana. Conhecemos, recitamos, certa vez já utilizamos em algum momento onde nós queríamos meditar ou compartilhar alguma coisa sobre a vida de culto de um verdadeiro cristão. Esse é um texto do nosso dia a dia. Entretanto, talvez por isso mesmo, apesar de ser tão conhecido, nós não nos damos o trabalho de meditar muito naquilo que ele diz, no seu significado, porque como diz o comentarista de arbitragem, o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Às vezes a gente olha para o texto e fala, pastor, o texto é claro, está explicitado, está cristalino para nós. E é justamente por causa dessa intenção de firmar aqui as nossas pilastras nos fundamentos da nossa fé, é que então um texto tão conhecido de nós se torna pertinente à sua revisitação, uma reflexão mais aprofundada nesse texto. E nós, meus amados irmãos, enquanto cristãos reformados, nós cremos que a Bíblia é a totalidade da palavra de Deus às nossas vidas e que, por meio da iluminação do Espírito Santo, Deus nos fala pela palavra. Essa é uma crença basilar, essa é uma crença fundamental da cristandade reformada mundo afora. E sendo assim, nós precisamos sim nos aprofundar nos detalhes dessa santa palavra para buscarmos uma compreensão real, verdadeira e que glorifica a Deus em tudo isso. E para isso nós vamos então, segundo a intenção inicial, nos debruçar sobre a segunda pergunta do breve catecismo de Westminster, que é o nosso paradigma de estudos aqui, para ampliarmos a nossa visão. E essa pergunta é assim: que regra deu Deus para nos orientar quanto à maneira de o glorificar e gozar? Que regra Deus deu na maneira para que nós possamos glorificá-lo e termos alegria nele? Diante dessa pergunta, talvez você esteja se perguntando agora o que isso tem a ver com o texto do Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23. Qual é a conexão, pastor? Eu explico. No diálogo aqui de Jesus com aquela samaritana, em que culmina nessa expressão, havia um questionamento ali sobre a geografia da verdadeira adoração. Aquela mulher perguntava: Senhor, os nossos pais diziam que é naquele monte que nós devemos adorar. Vocês, judeus, entretanto, dizem que é no outro. É nesse monte ou naquele onde nós devemos adorar a Deus, Senhor? Essa era a pergunta daquela mulher. E Jesus então vem e desconstrói toda a perspectiva e os modelos da época e diz que a grande questão ali não estava onde, mas em como adorar a Deus. A grande questão não era o lugar, mas em como era prestada essa adoração de forma agradável a Deus. E com isso algumas conexões elas são feitas instantaneamente em nossa mente. Se o lugar aqui não é o principal, mas a maneira, faz então sentido a correlação da segunda pergunta do breve catecismo com o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que, assim, um jeito certo e um errado de adorar a Deus. O certo, ele diz, que é aquele que é feito em espírito e em verdade. E o errado é aquele que pode se basear em um sem número de coisas, como, por exemplo, a pergunta daquela mulher. A sacralização de um lugar é nesse monte ou é no outro? Mas se há uma forma correta, e Jesus diz que importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade, nós precisamos pontuar que esse em espírito, ele tem muito a ver com a necessidade, ou aliás, a não necessidade de um local único, mas de, como disse o próprio Senhor, onde reunirem-se 2 ou 3 em nome dele, ali ele estaria. Essa é a essência daquilo que Jesus diz na primeira parte. Só que a sentença não se encerra aí. Ele diz que depois de em espírito, há uma segunda condicionante para que essa adoração seja prestada.
para o culto verdadeiro ser prestado, que é ser prestado em verdade. O filósofo já perguntava no passado o que é a verdade. Se nós partirmos para as definições do dicionário, o substantivo verdade significa, nas doutrinas racionalistas, cada um dos juízos e enunciados que, por nascerem das formas ou ideias inatas da razão, independentemente da realidade sensível, apresentam veracidade eterna, universal e necessária. Traduzindo isso para a nossa língua, de uma forma mais acessível, a verdade é regra. Verdade é direção, é aquilo que coloca limites entre o real e o enganoso. Real é aquilo, verdade é aquilo que coloca limites entre o verdadeiro e o falso. E por isso, a pergunta do breve catecismo de Westminster é perfeitamente pertinente. Deus nos deu uma regra para que nós possamos glorificá-lo. E essa regra é a Santa Escritura, a Bíblia Sagrada. Diz o texto de 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que a Escritura é como uma regra que aplana o caminho a seguir. Mas talvez mesmo conhecendo esse texto, como nos é fartamente conhecido, nós somos surpreendidos aqui, porque ao contrário disso, nós pensávamos que esse espírito em verdade tinha muito mais a ver com algo fluido, livre, leve e solto. Mas, amados, há uma regra, e essa regra assim se torna necessária pelo fato de que o ser humano precisa de um padrão para modelar a sua vida em todos os sentidos. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos pecadores e que, embora redimidos, nós continuamos errando, porque aquele que em vós começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, já nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. A gente não está pronto para ter essa autonomia, a gente não está pronto para ter condições de fazer juízo em como Deus deve ser adorado pela nossa própria condição. Ou seja, nós continuamos falhando. E como disse o Senhor em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós não tivermos a Bíblia, a palavra do Senhor, para nos dirigir em adoração a Deus, nós podemos fazer as coisas à nossa maneira. Isso é um grande perigo. Quem nos acompanhou na semana passada de manhã vai se lembrar do que eu disse. O texto que se encontra lá em 1 Crônicas 3, 9 e 10 relata algo muito interessante. E diz assim: quando chegaram à eira de Quedom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Olha, irmãos, Deus havia prescrito aqui dentro do contexto, para que nós entendamos aqui, na sua lei, que nenhuma pessoa, nenhuma mão nua poderia tocar a arca. Não poderia ser tocada, não poderia ser pegada. Havia um instrumento, uma vareta, nas quais elas poderiam ser movimentadas e transportadas do jeito que Deus havia prescrito. E usar ali mesmo, cheio de boas intenções. Poxa, os bichos tropeçaram, ela vai cair. Fui acudir a arca. Boa intenção. Mas não adianta ter boas intenções. Mesmo cheio de boas intenções, Uzá infringiu o mandato de Deus. E, meus amados, olhando para a nossa vida hoje, se nós não observarmos a regra da Bíblia para adorar a Deus, nós podemos colocar as nossas boas intenções, a nossa vontade acima da de Deus, que é a que realmente precisa ser contemplada. Aquilo que realmente importa é aquilo que Deus prescreve. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Levítico 10, versículo 1 e 2.
Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Significa fogo estranho. O que isso tem a ver? Fogo estranho, meus amados irmãos, significa algo que foi oferecido como culto, mas que não observava o princípio deixado por Deus como culto, e por isso foi por Deus mesmo rejeitado. Boa intenção, talvez. Isso é bonito. Vamos fazer porque é bonito, vai dar um tchan no culto. E como diz o verso 2 aqui, é algo que Deus havia não ordenado. Algo que provavelmente eles sentiram ser bom e foram fazendo sem nenhuma reflexão. E com isso nós precisamos fazer uma pergunta ao nosso coração: a quem nós estamos adorando? Toda vez que eu coloco algo no culto que Deus não prescreve, que Deus não ordena, que Deus não manda, eu na realidade quero satisfazer as minhas expectativas, as minhas visões estéticas, as minhas vontades. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos adorando? A Deus ou a nós mesmos, com os nossos gostos, com as nossas preferências? Talvez, meus amados, a pergunta mais importante seja se a Bíblia é realmente, como cristãos reformados, a nossa regra de fé e de prática. Quando nós afirmamos o conceito do sola escritura, nós confessamos que essa palavra é a verdade absoluta para reger a nossa vida em todas as suas nuances, e que ela é padrão para tudo. Para tudo. João 17:17, o nosso Senhor orando diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sendo assim, um dos pilares da fé cristã reformada é o fato de que toda a verdade e padrão para a vida estão descritos na Escritura de forma explícita, ou então podem ser extraídos dela por padrões expostos como sendo vontade de Deus. Toda a nossa vida precisa estar em consonância com a palavra de Deus, meus irmãos. Não podemos ter gavetas, lugares escondidos onde Deus não está. Não podemos ter um momento onde Deus não se encontra. E a conclusão que nós chegamos diante disso, meus irmãos, é que nós precisamos olhar para essa realidade e enxergar o quão maravilhoso é essa realidade, o quão bondosa é, o quão maravilhosa é a bondade de Deus, que apesar da luz da natureza, apesar de nós sermos incapazes por nós mesmos, nos confiou as Sagradas Escrituras, nos deu o caminho, nos deu a direção, que pela ação do Espírito Santo é possível de ser trilhada por nós. Meus amados, a pessoa que não conhece a Deus está envolvida na ignorância. Como diz o salmista no Salmo 147:20, eles ignoram todos os seus preceitos. Mas a nós que tivemos o privilégio de recebermos essa iluminação, nós temos esse bendito livro, a Escritura Sagrada, vindo de Deus para resolver todas as nossas dúvidas, para nos indicar o modo de viver. Como diz o texto de João 14:22, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Deus deu a conhecer a sua vontade, o seu padrão, a sua condição a nós. E Deus, dando-nos a sua palavra escrita para reger a nossa vida como nosso guia, retira de nós então todas as desculpas, todas as nossas explicações. Mas eu não sabia. A palavra está aí. Nenhum homem pode dizer: eu fiz errado por falta de luz. Pois Deus deu a sua palavra como lâmpada para os nossos pés. E, portanto, se alguém erra, o faz de lavra própria, de espontânea vontade. Nenhum homem pode dizer: se eu soubesse,
Se eu tivesse sido avisado, eu teria obedecido. A Bíblia diz que todos nós somos indesculpáveis, pois Deus deu uma regra para a qual nós nos baseemos. Escreveu essa regra com seu próprio dedo, ali nas tábuas onde Moisés recebeu. E se nós não obedecermos, não há desculpas, não há nada a ser feito. Se um mestre deixa a sua mente por escrito ao seu servo, e diz que essa obra tem que ser publicada, ou o que quer que ele faça com ela, e o servo então negligencia a obra, o servo não tem desculpas. Agora não tem desculpa do seu pecado, como diz João 15, 22. E nós, meus amados, na condição de alcançados por essa iluminação da palavra, temos o privilégio e o dever de compartilhá-la, de proclamá-la, de dizê-la ao mundo. Somos exortados a estudar essa palavra, a estudar e a conhecer a Escritura, porque é nela que Deus se manifesta. Não fique esperando que Deus vai falar com você por osmose, ou então por alguma coisa sobrenatural. A Bíblia nos garante, nos diz que o Espírito nos fará lembrar daquilo que foi dito. Mas aquilo que acontece lá no filme da Matrix, fazer download, não vai acontecer, não. Você precisa se dedicar em conhecer a Escritura, para fazê-la conhecida de outras pessoas. Abençoados somos para sermos bênção na vida deste mundo que jaz em trevas. Somos exortados a buscar essa palavra, a termos o conhecimento sobrenatural dela pela ação do Espírito Santo, porque ela é uma cópia da vontade de Deus, disponível a nós. Deus deixou escrito: eis o meu caráter, eis a minha vontade, eis o meu projeto. Sejamos como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres da Escritura, que buscam nela a vontade revelada de Deus. Tertuliano, cristão antigo, disse certa vez: eu adoro a totalidade da Escritura, toda ela, como diz o apóstolo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E no livro de Deus estão disponíveis a nós, pequeninos, incapazes, mas capacitados pelo Espírito Santo, verdadeiras pérolas. E o apóstolo João diz: examinai as Escrituras, João 5,39. Meu amado irmão e irmã, nessa manhã, Deus nos convida a examinar as Escrituras como nós estivéssemos procurando o maior tesouro, como um veio de prata. E essa palavra, esse livro bendito, encherá a nossa mente e o nosso coração de conhecimento e de graça. Deus escreveu, no princípio, 2 tábuas, com os próprios dedos. Deus sofreu o dano de escrevê-las. Deus sofreu as dores de cumpri-la na cruz, e nós também precisamos nos dedicar e sofrer em aprendê-las. A palavra é a nossa carta magna para o céu. Temos sim leis humanas, precisam ser observadas, precisam ser obedecidas, precisam ser contempladas. Mas a carta magna para o céu é a Escritura Sagrada. Dela depende toda a nossa vida. E diante dessa constatação, será que nós podemos ser ignorantes quanto ao nosso dever? Será que nós podemos ser negligentes diante daquilo que Deus nos pede? Daquilo que está escrito em Colossenses 3,16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E por isso, meus irmãos, a resposta àquela pergunta feita do breve catecismo é de que a palavra de Deus é a regra, aquilo que se encontra no Antigo e no Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de gozar. Que Deus seja glorificado em tudo isso, meus irmãos. Em que nós, tendo esse compromisso de conhecer a palavra, possamos, em consequência, conhecer a Deus da forma como Ele quer ser conhecido e fazê-lo conhecido ao mundo. E proclamá-lo a gentes. E glorificando a Deus, certamente, como consequência disso, nós seremos abençoados. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração, sempre pela sua palavra, de forma ordinária, diária, como alimento que tomamos todos os dias, que nos dá a vida ao corpo. Que a palavra seja o alimento que alimenta a nossa alma,
para que não só o suprimento nosso seja dado, mas que o suprimento de outras pessoas possa fluir de nós também, para a glória de Deus. E eu gostaria de orar por nós, orar pelos pedidos de oração, pela saúde, pela vida, pelas necessidades. Pode falar, Ana Paula. Ok. Ok. Orar pelos exames, pela saúde de forma geral, estendendo esse pedido de oração aí a todas as famílias, né, as pessoas que estão enfermas, né, e essa infecção tão terrível, essa doença que é o coronavírus. A maioria dos irmãos deve ter visto aí no meu Facebook essa semana. Morreu um pastor muito próximo a nós, foi missionário no Acre essa semana. A esposa está enferma também, ela também é pastora da igreja, né, e os filhos, todo mundo pegou, mas o Joca não resistiu. A Jaqueline está bem doente, com a fase de inflamação da doença, mas está medicada, né? Isso nos serve de alerta, meus irmãos, para que nós não baixemos a guarda, continuemos nos cuidando, sim, obviamente com alegria, com esperança de que Deus está no controle e no propósito de tudo isso, mas naquilo que nos cabe, que nós tenhamos responsabilidade conosco e com o nosso próximo. Não vamos ser negacionistas ou triunfalistas, né? Já temos Deus, já temos Jesus. De fato, se o coronavírus vier nos matar, para nós que cremos é lucro, é céu. Só que nós temos uma missão a cumprir, como vimos, e uma responsabilidade, né, de forma a ensinar as pessoas na forma em que nós devemos agir, conosco mesmo e com o próximo. Por isso, né, cuide-se, né, faça o possível, né, como diz o juiz de luta, proteja-se o tempo todo. Vamos orar, né, por nós, pela família, pela igreja, por esses tempos tão desafiadores, tão difíceis, mas certamente para nós surpreendentes, mas não para Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, de verdade, de bênção. O Senhor é um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que se dá a conhecer pela sua palavra. E por isso, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê condições de compreendê-la, de entendê-la, de sermos iluminados pelo Teu Espírito, para que, a entendendo, nós possamos vivê-la na plenitude das nossas forças. Que ela seja de verdade, Pai, a regra de fé e de prática, que cada ação da nossa vida seja pautada por ela, e que em tudo o Seu nome seja glorificado. Abençoa, Deus, a saúde de Ana Paula, esses exames, se necessário algum tratamento que o Senhor esteja conduzindo. Tu, ó Pai, és o dono da nossa vida, nós estamos sob as Tuas mãos, e não há nada melhor do que estarmos sob o Teu domínio, sob o Teu controle. Abençoa as pessoas enfermas, oramos pela família da Jaqueline, ó Deus, lá em Limeira, pelos filhos, pedindo o consolo do céu sobre eles nesse momento tão difícil, né? E Te louvamos pelo ministério do pastor Joaquim, do Joca, aqui enquanto esteve conosco, sendo sempre um homem de Deus, alegre, né? E esperançoso e obediente ao Senhor. O Senhor esteja consolando essa família, porque ele já desfruta da bênção eterna. E que o Senhor proteja todos nós, porque nós precisamos de Ti, e sem Ti, ó Pai, nós nada podemos fazer. Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar os meus irmãos presbíteros presentes, para que nós possamos, né, celebrar, sim, com alegria, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós celebramos esse momento como um mandato de Deus. Deus, através do Senhor Jesus, nos ordena a trazer à nossa memória o sacrifício do nosso Senhor. E nós o fazemos com alegria, muito embora
o corpo e o sangue de Cristo, que são representados por esses elementos, são um símbolo de forma imediata de morte, de dor. Eles representam o amor de um Deus que pagou o preço naquela cruz por mim e por você. E por isso, nós o fazemos com alegria, porque o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus nos diz que a vida dele, ele a mesmo entregou, ele a deu, ninguém a tomou dele. E em obediência a este mandato, como está descrito em 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo nos diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim, porque quando comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E por isso, todos aqueles que têm um compromisso formal com o Senhor Jesus e com a sua igreja, são membros desta ou de outra igreja evangélica, estão em comunhão com a sua igreja, são convidados a participar, porque essa não é a mesa da IPI de Alpinópolis, essa é a mesa do Senhor, representa o sacrifício dele pelo seu povo, e por isso nós tomaremos com alegria. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe esses elementos, de forma a trazer como vida, saúde, como sendo meios de graça para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque esses elementos, embora não se transformem em nada além do que são, continuam sendo pão e cálice, representam o grande amor com que o Senhor nos amou. Ó Pai, que ao tomarmos dele, como diz a Tua palavra, de forma digna, meditada, que nós possamos, ó Pai, trazer à nossa memória a esperança de que Cristo está vivo e reina, e de que por fim Ele voltará para nos buscar para si. Que o Senhor possa nos alimentar de forma plena, real, através desses elementos, de forma espiritual, para que, embora eles sejam pequenos símbolos, eles transmitam a realidade do Teu amor e da Tua graça sobre nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Se você pode se colocar de pé, se você vai tomar desse sacramento, eu te convido a ficar de pé para facilitar os nossos irmãos presbíteros na distribuição, enquanto cantamos mais um cântico ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Laralá, 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 laralá. Aleluia. É por isso, porque Ele deu-nos como o maior presente a vida, entregando o seu corpo na cruz, que nós participamos desse momento. Algum irmão ou irmã que foi involuntariamente omitido nessa distribuição? Se alguém, pode fazer um sinal e nós vamos servir a você. Não havendo, vamos participar deste momento juntos, com alegria, porque Ele nos amou de tal maneira, ao ponto de entregar o seu único Filho, e este, cumprindo a vontade de Deus, nos deu a vida eterna. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelo sacrifício do teu Filho, Senhor, no qual nós podemos participar da mesa do Senhor, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa igreja, Deus, que ela possa estar permanecendo firme, Senhor, na tua presença, Senhor, na rocha que é Jesus Cristo, Deus, que ela possa estar sempre observando, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é com regra de fé e prática, Senhor, e luz para os nossos caminhos, Deus. Muito obrigado, Deus, pela essa igreja, Deus. O Senhor tem nos sustentado, Deus, mesmo nesses tempos difíceis, Senhor, nós podemos, Senhor, estar aqui, Senhor, alegrando, Senhor, na tua presença, Deus. Que tu continue, Senhor, ajudando, Senhor. Abençoe essas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. Tu esteja, Senhor, alentando os seus corações, Senhor, cuidando, Senhor. É a nossa oração, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ficar todos de pé e receber a bênção do Senhor. Lembrando que o culto infantil virtual já está começando também agora, no mesmo canal nosso do YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você e com todo o povo de Deus que se encontra espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Um domingo de graça, de bênção e de vitória no nome de Jesus. Vamos em paz.